Ora bom, a minha primeira nota é para vos dizer que me sinto aqui em casa. Primeiro, sou um académico, não é? Ser-se presidente é uma contingência durante um período limitado de tempo. Ser-se académico é uma vocação, mais do que uma carreira, é uma vocação. Portanto, sinto-me em casa e sinto-me duplamente em casa porque me recorda esta conversa os tempos em que também circulava no mundo, na Europa, no quadro da minha carreira académica. Primeiro, porque havia uma grande influência do direito francês no direito português, quando eu arranquei, preparando o meu mestrado, indo e vindo a Paris, imagina, e depois, quando já era o direito alemão, que dominava o direito também português, com estadias mais longas em Munique. Mas era diferente, quer dizer, não estava como no vosso caso, tanto tempo fora, ou para ficar, ou para não ficar, ir e vir, ou para, em qualquer caso, estar em ligação, porque hoje há essa hipótese de ligação em rede, com quem cá fica e com quem está em todo o mundo. Não havia. No início dos anos 70, experiência de Paris, em meados finais dos anos 80, experiência de Munique, não havia isso. Tinha de ir, que vir, que fotocopiar, comprar, pesquisar nas bibliotecas, fichas ainda manuais. Bom, é outro mundo que não conhecem, e é bom que não conheçam, porque ficam arrepiados com a velhice que imediatamente associam a quem viveu nesse mundo. A segunda observação que vos queria dizer é que já encontrei vários de vós em alguns pontos. Não foi por acaso, aliás, que a minha mandatária foi uma de entre vós, há cerca de um ano, naquela aventura que culminou na experiência que agora estou a viver, mas muito recentemente em Nova Iorque tive a oportunidade de contactar com quem lá se organizou, se associou e que funciona bem, está ali, a líder, e que representa um dos vários polos que integram a vossa comunidade. Em terceiro lugar, queria dizer-vos que hoje vão ter cá a falar o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior, e que vos falará da política da ciência, que certamente é uma das vossas preocupações. O que é que o Governo tenciona fazer nos próximos 3 anos e tal, para dar sequência ao que foi feito no passado, depois conheceu intermitências. Houve, digamos, algum desinvestimento público em matéria de ciência, mas há uma aposta crescente, sempre com a perspectiva da ligação entre quem cá trabalha, quem por cá está, quem está lá fora, e que vai circulando, porque há uma grande diferença, que é que esta migração é muito mais qualificada e é muito menos longa do que eram as migrações, nomeadamente emigrações, portuguesa nos anos 60, 70 e mesmo nos anos 80 ou 90. E por isso, aquilo que vos queria dizer era um bocadinho a minha visão acerca da realidade envolvente, do contexto e de Portugal, uma vez que sei que uma das mesas redondas, se não a final, é sobre Portugal. Que atrativos tem Portugal? Que perspectivas oferece Portugal para quem está lá fora, ou está dentro e fora, ou está fora e dentro. Antes de chegar lá, queria dizer-vos uma coisa que é óbvia, e de que falará o Sr. Ministro dos Estrangeiros, que, salvo erro, participa, ou envia mensagem, não sei bem, mas participa na sessão de encerramento. É uma evidência, mas as evidências são fundamentais. É que o vosso papel é de embaixadores particularmente qualificados de Portugal no mundo. Há embaixadores formais. O embaixador João Valera era um embaixador formal e continua a ser neste momento, e depois há embaixadores substanciais ou materiais, ou se quiserem informais, mas que não são menos importantes que os formais. E o que tem de novo a vossa comunidade é que é muito qualificada, e ser muito qualificado a responsabilidade é maior. E ser embaixador é funcionar nos dois sentidos, é trazer para Portugal o que há de melhor, o que há de ponta, onde se desenrola a vossa atividade, e é, por outro lado, levar para esses países, para essas sociedades, para essas economias, para essas academias, para esses meios científicos, o que Portugal é hoje e o que Portugal quer ser no futuro.
Não apenas a imagem do passado, que é importante, historicamente, culturalmente é importante, até porque somos muito do que fomos. Mas, sobretudo, o que somos hoje e o que queremos ser amanhã. Isso é uma ação persistente, constante. Não vale a pena acreditar que são os embaixadores, os cônsulos, os representantes da ICEP, que têm essa função essencial. Não. No funcionamento em rede, que é o vosso, que é muito mais rápido do que o funcionamento diplomático clássico, mesmo quando é muito eficiente, a intervenção é mais célere e pode ser mais eficaz. Eu sei que discutiram hoje problemas que têm a ver um bocadinho com como é que o mundo está a mudar, no imediato, e como é que vai mudar a prazo. Não sei se vale a pena muito estar a imaginar como vai mudar a prazo, porque é imprevisível. Há um grau de imprevisibilidade que decorre da aceleração científica e tecnológica. Portanto, pode imaginar-se o que vai acontecer nos próximos 5 anos, estar a imaginar o que vai acontecer a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, é fazer futurologia sem grande êxito. Porque a constante é a mudança. E perante uma constante que é a mudança, a capacidade que se exige é de responder a essa mudança com poder de ajustamento, de adaptação. E que deve atravessar todo o sistema formativo. E depois toda a atividade de pesquisa, de investigação, de desenvolvimento, também em termos formativos. E que implica a capacidade para resolver problemas em termos de realização integral da pessoa, no equilíbrio entre o intelectual, o emotivo e o volitivo, capacidade de comunicar. As tecnologias de comunicação, as formas de comunicação vão mudando no tempo. A capacidade de localizar no tempo e no espaço. Tal forma acelerada é o tempo e tal forma vasto é o espaço. E depois uma pauta de valores. Cada um é portador de uma pauta de valores, a que se arrima perante a mudança no tempo e no espaço e perante a evolução aceleradíssima em termos científicos, tecnológicos, económicos, financeiros, sociais, culturais e depois também políticos. E saber captar isto e viver isto, realizam ou não as pessoas. Realizam-se mais e melhor aqueles que são capazes de captar isto e de viver isto de forma mais intensa. Agora, se quisermos encurtar o prazo de análise, então é evidente que vai haver mudanças científicas e tecnológicas brutais em termos do domínio da vida, no domínio da saúde, no domínio da comunicação, no domínio da circulação, da mobilidade em geral. Todos os níveis da mobilidade. E isso mexe com as sociedades. É uma verdadeira revolução que nós estamos a viver, comparável em parte à Revolução Industrial, com uma diferença. A Revolução Industrial foi vivida durante um período de tempo, relativamente longo e de forma lenta. Aqui temos uma revolução por fases, muito acelerada e com um número infindo de fases. E quando parece que uma fase com maior ou menor êxito, como aconteceu nos anos 90, está terminada por uns tempos, outra começou. E encanteiam-se. Isso tem consequências. Uma delas, estamos a assistir num mundo que há uma mudança substancial no modo de vida das sociedades. E há quem não aguente facilmente essa mudança. Por razões de idade, por razões de formação ou não formação, por dificuldade de reajustamento tecnológico, profissional, vocacional, pessoal, social. E esses setores deixados para trás, como acontece em todas as revoluções, são setores que são facilmente captados para dois tipos de mensagem. Ou o saudosismo do impossível, regressar a um tempo que não regressa, ou a capacidade de aceitar acriticamente aquilo que de mais primário, mas mais atrativo se lhes apresenta como solução de futuro. E são duas tentações. Uma de regressar ao passado, outra de aceitar como futuro aquilo que não é verdadeiramente portador de futuro.
Parece ser, mas como é portador de mensagens muito básicas, muito primárias, muito simples, muito atrativas, provoca a adesão. Isso pode parecer estranho para cientistas, porque os cientistas resistem a essas tentações. Mas o mundo não é constituído só por cientistas. Embora em cada um de nós haja um lado de cientista. E por isso em tantas sociedades há o apelo para falsas soluções imediatistas, primárias, para todos os que não reagem através do saudosismo. Isto é complicado, sobretudo nas sociedades envelhecidas. A Europa, uma parte dela está envelhecida. E Portugal é uma sociedade envelhecida. Felizmente tem resistido a ambas tentações. Mas elas existem mesmo em países novos, o que é mais estranho. E até em fatias jovens, mas apesar de tudo, sobretudo em fatias menos jovens da população. Bom, dito isto, depois também discutiram as barreiras. E há barreiras físicas, há barreiras administrativas, há barreiras políticas, há barreiras económicas, há barreiras financeiras, depois há barreiras psicológicas e sociológicas. Há barreiras culturais. E dessas fala-se pouco. Nós estamos à vontade para falar delas porque temos uma capacidade única, a que voltarei adiante. Nós, portugueses, ultrapassamos com maior facilidade as barreiras culturais. Há outros povos, há outras nações que têm mais dificuldade em ultrapassar. Têm dificuldade em falar bem línguas, em compreender e adaptar-se a línguas estrangeiras, a ajustar-se em latitudes e longitudes diversas. Têm mesmo em prescindir de hábitos, de tradições, de usos. Nós temos uma capacidade, porque é uma capacidade multissecular, de ajustamento. Tivemos muito cedo de nos ajustar, logo a partir do século XIII, XIV, e nunca deixámos de ajustar na vida. E por isso há portugueses por todo o mundo há séculos, ou portugueses ou lusodescendentes. Mas há barreiras que ainda hoje limitam, quando se vai para setores muito específicos, como é, por exemplo, o mundo científico. Há barreiras culturais. Eu venho de uma área em que as barreiras culturais são tradicionalmente muito intensas, que é o mundo das ciências sociais, nomeadamente o direito. É mais difícil aí ultrapassar barreiras culturais. Na minha própria escola, foi o cabo dos trabalhos para ser introduzida uma disciplina de direito das comunidades europeias. Já Portugal estava, obviamente, num processo de integração. O processo de integração já ia avançado, e mesmo assim, porque não fazia parte dos ramos de direito concebidos no século XIX, houve resistências à criação da matéria. Como houve resistências ao uso do inglês, pasme-se, na docência e no funcionamento normal da instituição. Mas eu não estou a falar de uma realidade que aconteceu há 40 ou há 30 anos, estou a falar de realidades de há 5, 6, 7, 8, 10 anos. Isto no vosso espírito parece incompreensível. Estas são barreiras culturais que felizmente estão largamente ultrapassadas, mas em alguns domínios ainda subsistem. Mas vamos àquilo que se esperará de um Presidente da República. É que vos falo de Portugal. E porquê é que é atrativo pensar em Portugal para quem está numa comunidade científica e convive com todo o mundo e tem de explicar o que é Portugal e tem de muitas vezes pensar em que momento, como, de que forma se relaciona com Portugal. Para além daquela relação umbilical, telúrica que todos temos e que não sabemos descrever, mas que se traduz no amar este sol espantoso quando estamos em pleno inverno, no gostar daquilo que é típico na nossa terra. São realidades que muitas vezes temos dificuldade em explicar aos outros, embora os outros sintam também, à sua maneira, perante as suas raízes, exatamente aquilo que nós sentimos. Ora bom, o que é que eu vos posso dizer de Portugal? Eu digo-vos o seguinte: há uma realidade, já vos disse, nós temos uma vocação nacional óbvia. De vez em quando nós discutimos a estratégia nacional. É um dos debates. Neste momento há N grupos a pensar Portugal. Eu tenho pedidos de audiência ou pedidos de testemunho ou de depoimentos para 2 dúzias de grupos que estão a pensar Portugal. O que é bom, porque é preciso ir pensando permanentemente Portugal. Eu tenho para mim há muito tempo qual é o essencial da nossa estratégia nacional.
Pode ser uma deformação pessoal, uma vez que venho de uma família dividida no mundo desde sempre. Os meus avós andaram pelo mundo, os meus pais pelo mundo, os meus irmãos pelo mundo, e os meus filhos em parte pelo mundo, e os meus netos estão no mundo, no sentido de não estão no território físico de Portugal. A nossa vocação nacional é de sermos plataforma entre culturas, civilizações, continentes. É essa. Para mim não é mais nenhuma. Não é mais nenhuma. Não se localiza aqui, nesta ponta ocidental da Europa, não está circunscrita por estas barreiras físicas que são os territórios físicos, não. O nosso território espiritual é muito mais vasto. E é em função dele que temos que pensar, porque sempre pensámos em função dele. Antes do Império, durante o Império, no pós-Império. Esse é o núcleo duro da nossa estratégia nacional. E nesse núcleo duro nós temos vantagens comparativas, nós temos trunfos estratégicos óbvios. A diáspora. Temos-la, existe. Tudo o que seja potenciá-la é potenciar um trunfo nosso. Dirão, mas todos têm. Não são todos. Tem alguns. Mas há poucos que tenham há tanto tempo com a diversidade, a riqueza e a capacidade de ajustamento que nós temos. Ainda não tinha falando no conceito da diáspora, eu colocava um problema que eu acho que se vos vai colocar mais dia menos dia, também, que é do relacionamento da velha diáspora, só para ir para os tempos recentes, anos 60, 70, com a diáspora do começo da democracia, com a vossa diáspora. São completamente diferentes. E tem órgãos diferentes, há o Conselho das Comunidades, depois há as câmaras de comércio, depois há a vossa estrutura própria e há pelo meio o Conselho da Diáspora propriamente dito. E a portuguesa tem uma característica comum, é que não se relacionam entre si. Mas isto é muito português. Quer dizer, trata-se de várias diásporas, cada uma delas tem a sua estrutura institucional, podem coincidir pontualmente ou cruzar-se pontualmente e, no entanto, não se retira a potencialidade de realidades tão diferentes. Devo dizer, em bom da verdade, que sei que a diplomacia atual e que a posição atual do Governo, dir-vos-á certamente o Sr. Ministro dos Estrangeiros, é outra. É ir mais longe no sentido de conectar, estabelecer a ligação permanente entre essas várias componentes da diáspora. Depois temos uma localização que é privilegiada para a função de plataforma. E nessa localização temos uma dimensão única, que agora está muito debatida por causa do alargamento da plataforma continental, que é o mar, que são os oceanos. E a nossa relação com os oceanos. Próxima e antiga. É, de facto, uma riqueza estratégica. Depois as inserções internacionais. Nós pertencemos a várias famílias internacionais. Estamos na União Europeia. Estamos numa comunidade de países de língua portuguesa. Estamos numa comunidade latino-americana. Estamos depois num quadro diverso, mais político ou militar, na Aliança Atlântica. Mas, ao longo das últimas décadas, abrimos-nos para outros mundos. E recuperamos ligações noutros mundos. Noutra África que não a lusófona. No mundo árabe. Na Ásia. ASEAN, Ásia-Pacífico. E até naquela América que, além de ser aquela relação transatlântica política ou geopolítica que existia, vai para além disso. Nas Américas em geral. E estamos economicamente, estamos financeiramente, estamos em termos de investimento e estamos cada vez mais em termos sociais, em termos humanos e em termos culturais. E essa é uma vantagem. É uma vantagem tão importante que esteve na base, para além do mérito incontestável de António Guterres e do talento da nossa diplomacia, do sucesso da sua eleição. Eu não tinha dizia no Conselho da Diáspora, nós somos um bocadinho o que eram os nórdicos nos anos 60 e 70, que entravam em todos os universos e todos os mundos, não tinham anticorpos. Com uma diferença, nós temos uma ligação ao mundo que os nórdicos não tinham. Os nórdicos estavam lá, ganharam a ligação ao mundo quando começaram a exercer um papel internacional. Nós já estávamos no mundo a exercer o papel internacional quando somos chamados a estas novas missões. Que não estou a dizer que seja uma missão fácil, acho que a missão de António Guterres vai ser bem difícil.
no contexto previsível nos próximos anos. Mas mostrou como é possível, e nós sabemos, e vocês sabem, da vossa vida dia a dia, chegar onde outros não chegam, precisamente por um conjunto de ligações que permitem tocar vários universos. Isso é uma vantagem comparativa. Depois, a qualificação. Temos de reconhecer que com a democracia, com todos os problemas do nosso sistema educativo, houve um salto, primeiro quantitativo, depois qualitativo, e que os centros de excelência, em termos formativos e em termos de pesquisa, se multiplicaram e são mais qualificados do que eram há 20, há 30, há 40 anos. É evidente que ainda há, sobretudo na base do sistema, problemas. Há desigualdades económicas e sociais que condicionam o pré-escolar, há problemas a nível do primeiro básico e que depois se repercuta. Mas o que é facto é que o vosso exemplo é o exemplo de como a vossa qualificação, na maior parte dos casos recebida aqui, foi uma qualificação de prestígio internacional e de circulação internacional. Pois a versatilidade que nós temos. Mas temos mais outras vantagens. A homogeneidade cultural e linguística. Não temos em Portugal aquelas clivagens linguísticas e culturais que existem mesmo na Europa, já não digo em continentes que não o continente europeu. A homogeneidade social. É verdade que temos mancha de pobreza, já falarei adiante um bocadinho disso, e temos riscos de pobreza e temos desigualdades sociais. E temos desigualdades territoriais. E que a última desigualdade que se tornou um pouco mais patente é etária. A clivagem entre os menos jovens que contactam com o mundo de uma forma muito diferente dos mais jovens, a outro ritmo e com uma incompreensão, muitas vezes, em termos de discurso, de diálogo. Mas ainda assim, comparado com o que nos rodeia, temos um grau de coesão social apreciável. Depois temos uma segurança que é invejada por toda a gente. É um grande trunfo. No outro dia contava um amigo meu que no sítio mais improvável do mundo, um empresário disse: eu vou investir em Portugal. Mas porquê? Custos de contexto, esse não, tem problemas. Sistema de justiça, esse não, porque às vezes é lento, para não dizer que muitas vezes é lento. E começou a enumerar vários fatores que eram... Não, eu fui lá, vi e quis estabelecer. E até passar algum tempo mais, pessoalmente e familiarmente, em Portugal. Há condições no mundo atual de qualidade de vida que eu considero únicas. Nós muitas vezes não damos importância a isso, mas tem importância. Percebemos que tem importância quando vemos o turismo ser deslocado de outros destinos para Portugal. Depois, a estabilidade política. Nós temos uma estabilidade de sistema político que, mesmo quando os políticos se queixam da instabilidade, é comparativamente lisonjeira comparando com outros sistemas políticos vizinhos. Olhamos para a Europa do Sul, já não digo a Europa Central, e vejamos a instabilidade nos sistemas partidários desses países. A dificuldade de reajustamento dos sistemas políticos e dos sistemas partidários. Nos países mais vizinhos, menos vizinhos, o que está a passar na Europa. Mas podemos dizer, é só na Europa? Não. Vamos para a América Latina, mas aí dizemos, a experiência é mais recente. Não vos falo de outros continentes. Não vos falo até em democracias experimentadas, históricas e antigas, que estão a viver ajustamentos importantes nos seus sistemas políticos. Há uma capacidade de adaptação numa democracia muito jovem e, portanto, em larga medida marcada ainda pela era dos fundadores e por rigidez de que nos queixamos todos e que é verdadeira, mas quando comparamos essa rigidez com o que se passa nos sistemas partidários, chegamos à conclusão que a nossa capacidade de ajustamento é muito grande. E depois, já agora, digamos assim, numa análise mais próxima, a consensualização do rigor financeiro. Não era uma realidade óbvia em termos culturais. Era uma realidade óbvia quando se discutia com o alemão, quando eu estava em Munique,
que discutia cada 0,1, 0,2 do PIB ou da inflação até ao pormenor. Não acontecia isso em Portugal. Hoje é um debate português, alguns acharão que é excessivo, mas é um dado positivo o haver uma preocupação que é transversal com o não desregramento das finanças públicas. Isso é uma vantagem. Porque significa o repensar e o redefinir inevitável do papel do Estado e da administração pública na sociedade. Como é útil uma visão mais reformista, mais descentralizadora da administração pública num Estado que era napoleónico. Como as universidades começaram por ser, na sua vivência mais recente, contemporânea, napoleónicas. E como isso mudou. São também vantagens comparativas. E depois até a consensualização dos nichos na economia portuguesa, que são, à primeira vista e de imediato, já nichos de sucesso possível e desejável. Não vou falar do turismo, que é uma evidência. Nas suas várias vertentes são muito diferentes. O próprio turismo está a mudar. Há um turismo imobiliário de países vizinhos que era impensável há 5 ou 10 anos. Mas, por exemplo, no domínio da indústria aeronáutica ou da automóvel, que já é mais antiga, e suas componentes, ou na reformulação dos têxteis e do calçado, ou no domínio da saúde, turismo de saúde e farmacêuticas. Há domínios, dir-me-ão, mas já Michael Porter falou disso e já antes dele alguém tinha falado disso. Pois é, demora algum tempo para chegar a consensos. Mas os consensos, em muitos casos, nasceram da mudança. A reformulação das metalomecânicas. Parecia impossível. Parecia um setor que estava morto. Ou estava em crise, irreversível. Não está. É um grande exportador. É diferente do que era. É outro mundo. Como a agricultura que está a ser ensaiada é outro mundo. Portanto, há novas realidades. E essas novas realidades, que como sabem estão muito ligadas à investigação, permanentemente à investigação, até no domínio social. Eu recebi ontem as Misericórdias, tem agora um projeto para o futuro, que é a reformulação do seu paradigma em ligação a alguns centros académicos, substituindo a visão clássica do acolhimento em instituições, pelo apoio domiciliário, mas sobretudo virando para um envelhecimento ativo, que implica outro tipo de organização, outro tipo de formação e outro tipo de emprego. Bom, isto para dizer, portanto, que há razões para acreditar nas virtualidades portuguesas. Há obstáculos, há obstáculos. Aí entra a parte realista do meu otimismo. Por isso eu costumo dizer, para irritar o Primeiro-Ministro, que ele tem um otimismo irritante e o meu é realista. Bom, embora isso não chegue para apaziguar os setores mais críticos, que dizem que ainda assim há consonância excessiva entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Bom, primeiro temos problemas de natalidade, temos problemas demográficos. De facto, e os problemas demográficos são até mais vastos que a mera natalidade, depois tem uma série de problemas. O envelhecimento reduz os dinamismos sociais, cria problemas culturais, cria clivagens, reduz os dinamismos, todos eles, em termos sociais. Depois, há ainda uma percentagem muito elevada que entra na faixa daquilo que chamamos pobreza e risco de pobreza, que aumentou com a crise. E, portanto, há desigualdades sociais, pessoais, funcionais, territoriais, que tem sido difícil combater, até por deficiências de crescimento sustentado. Esse é um problema, puxa para baixo. Condiciona desde logo na base do sistema educativo e depois condiciona a progressão em termos profissionais, em termos de realização comunitária. É um facto. Eu disse-vos que a formação melhorou imenso.
num sentido amplo de educação, incluindo a preocupação da inovação. Mas há passos que devem ser feitos. Ainda. E logo de baixo, no chamado sistema educativo. Há dificuldades ainda em formular consensos explícitos em relação a sistemas sociais. Mesmo quando existem implícitos, por exemplo, na saúde, eu tenho a teoria de que há um consenso implícito na saúde. Se hoje se pedisse a um governo de várias colorações, para dizer o que mudava, podia haver pequenas divergências em termos do papel do setor privado, do setor público, do setor social. Mas no fundamental há uma estabilização em termos de consenso implícito sobre a saúde. Isso é positivo. Só que não é explícito. E como não é explícito, perde-se um bocadinho a vantagem que o ser explícito implicaria. O mesmo acontece no domínio da segurança social e às vezes na educação, por estranho que pareça. Não faz sentido, num país com a nossa experiência e a nossa capacidade de ajustamento à realidade, haver ainda resiliência a consensos mais explícitos no domínio dos sistemas sociais. Depois temos uma administração pública que vai mudando, mas muda sempre tarde demais. Vai mudando, mas muda sempre tarde demais, e essa é uma das vossas queixas, certamente, porque se traduz em obstáculos, em barreiras, em termos burocráticos, e há um sistema de justiça que é um problema. É um problema. Eu fiz um apelo no dia de abertura do ano judicial aos parceiros da justiça para que dialogassem e vissem se chegavam a acordo antes de os partidos políticos, os parceiros políticos, se porem a falar do sistema de justiça. Aparentemente não é fácil. Houve algumas tentativas de reflexão sobre a justiça, mas não é fácil resolver um problema fundamental da justiça portuguesa, que é a sua lentidão. Sobretudo nas áreas muito especializadas, mas em geral. E uma justiça lenta, uma justiça que é um travão enorme em termos culturais, económicos, sociais. Em todos os domínios da sociedade portuguesa. Isto não tem a ver com a qualidade dos profissionais, que é muito elevada, tem a ver com questões organizativas. Eu acabo de promulgar um diploma legal que, para simplificar, se chamaria sobre o mapa judiciário. Mas é sobre a organização judiciária. É a segunda reforma no espaço de menos de 5 anos. Bem, sei que é um retoque, mas um retoque apreciável em muitos aspectos, na reforma anterior. Temos de convir que este é um domínio que não é irrelevante numa sociedade que se quer diferente. E, portanto, eu terminaria dizendo-vos o seguinte. Tudo comparado, nós temos fatores estratégicos, temos convergências que o tempo permitiu formular, temos dados adquiridos que são muito positivos, muito superiores aos obstáculos. Estamos num mundo de mudança. Todos têm a noção que vamos entrar num novo ciclo na vida internacional. É um ciclo para além daquilo que acompanham de modificação científica e tecnológica. É um ciclo que, no plano político-institucional, significa uma vivência diferente na administração norte-americana e, por isso, também um protagonismo diferente no relacionamento com a Federação Russa e, por isso, também uma forma diversa de a China viver o seu protagonismo, quem sabe se mais próximo da Europa, da União Europeia, em geral de outros continentes, mas em particular da União Europeia, em que vai ser discutido à saciedade o papel de organizações internacionais,
que muitas delas estão obsoletas ou estão antiquadas, têm que ser renovadas, mas isso implica uma aposta dos grandes protagonistas internacionais nas organizações para universais, já não digo nas regionais. Seria um recuo no mundo se houvesse um compasso de espera em termos da renovação dessas organizações, mas pode acontecer. Basta que se afirme o espírito do diálogo direto entre um número restrito de atores internacionais, passando por cima das organizações. Isso é perder muito do que foi adquirido ao longo de décadas e pode resolver aqui e ali determinados conflitos, o que é bom, mas pode não criar o clima adequado para o desanuviamento e para a institucionalização de novas formas de relacionamento internacional. Estamos todos expectantes para ver. Mas nesse quadro, que é um quadro expectante, e expectante também para a União Europeia, eu sei que estão aqui muitos que trabalham na Europa, e a Europa está a ser lenta no ajustamento ao mundo que muda, é a ser lenta no ajustamento às expectativas dos europeus, até porque nela surgem clivagens adicionais, a somar-se às clivagens clássicas, e que são clivagens muito condicionadas pelo medo, pela dificuldade de adaptação das populações, pelo temor de vizinhos poderosos, pela incapacidade da formulação de uma política externa, até por divergências sobre a segurança interna. Isso cria novas clivagens, a somar às clivagens económicas e financeiras pré-existentes. A Europa, até por causa da negociação com o Reino Unido, tem um tempo limitado para se definir ela própria. Quer avançar ou quer ficar a meio da ponte? Ficar a meio da ponte é sempre a posição mais incómoda, é como ficar in the middle of the road, no meio da estrada. Corre-se o risco de ser atropelado dos dois lados, nos dois sentidos. Nem se fica de um lado, nem se passa para o outro. São desafios muitos. Agora, termino com uma palavra que é simultaneamente esperança e confiança. Por uma razão muito simples. Primeiro, porque somos portugueses. E nós temos sabido ultrapassar situações muito mais difíceis do que aquela que vivemos nos últimos anos ou aquela que vivemos hoje. Segundo, porque vocês têm a idade que têm. Isso faz a diferença. Todos sabem que a juventude é uma questão de espírito, é uma questão de atitude. E que se pode ser jovem com 90 anos de idade e se pode ser velho com 20. Agora, é mais normal que seja jovem com 20 e mais normal que seja velho de atitude com 80 ou com 90. E, portanto, aquilo que se esperará de todos vós, depois de uma opção que é uma opção de circulação física e circulação intelectual no mundo, que é um sinal de juventude. O que se espera é o melhor. É o melhor. O que se espera dos jovens portugueses, particularmente dos jovens muito qualificados, que tiveram esse privilégio, que não sei se têm a exata noção de que são privilegiados. Há muitos outros, porventura, que teriam o mesmo sonho e que não conseguiram concretizar. E como privilegiados eu aprendi uma coisa que os mais privilegiados mais têm de dar do que aqueles que foram menos privilegiados. Aqueles que estão em Nova Iorque, aqueles que estão em Londres, aqueles que estão em Paris, aqueles que estão em Bruxelas ou Luxemburgo, aqueles que estão na Alemanha, aqueles que estão nos centros científicos de excelência lá fora, têm
tantas ou mais responsabilidades do que aqueles que estão nos centros de excelência cá dentro, e têm certamente mais responsabilidades do que aqueles que não estão nesses centros de excelência. E sonhariam poder estar. E talvez um dia estejam, mas neste momento não estão. E é esse um apelo que para mim nem é apelo, porque é uma evidência. Eu já conto como adquirido. Isso faz parte do meu lado otimista. Eu tenho a certeza de que as vossas reflexões, o vosso funcionamento em rede, o amor que têm é Portugal, mas é um Portugal que é um Portugal feito de futuro, feito da vossa vontade, feito da vossa construção. Que tudo isso somado faz, não apenas de todos vós, embaixadores, mas faz mais do que isso, com um fator decisivo do futuro de Portugal. Quando aqui houve a Web Summit, e eu espero que fique para além dos 3 anos, até porque já mudaram para cá, em larga medida, a sede física, agora é preciso mudar a sede a título permanente. Isso foi um sinal. Foi um sinal que não há razão nenhuma para Portugal não ser tão avançado quanto outros centros do conhecimento e do saber e da projeção na era digital. E essa aposta, que é uma aposta transversal, é tão importante que deve ser perseguida, mas está nas vossas mãos perseguir. O Presidente da República ajuda um bocado, ajuda. O Governo ajuda muito, tem a obrigação de ajudar muito. Todos os que têm responsabilidade, está aqui o Presidente de uma grande fundação, tem uma responsabilidade fundamental, está aqui o Reitor da Universidade, está aqui o Presidente da Câmara, todos têm esse papel, que é um papel crucial. Mas o vosso é mais importante. Não sei se já meteram na cabeça, são mais importantes do que todos esses senhores e essas senhoras importantes que normalmente são considerados para aparecerem muitas vezes nos jornais noticiosos da televisão. No vosso caso não aparecem, senão esporadicamente os jornais televisivos, e felizmente já aparecem mais do que apareciam, mas estão a construir futuro todos os dias, mais do que aqueles que aparecem nesses jornais televisivos. E foi por isso que eu aqui vim, e é por isso que, cheio de fome, tenciono ir almoçar convosco imediatamente. Obrigado.